estava conversando terça, foi quinta, não foi quinta? Eu estava conversando, estava dizendo, é mais cansativo você trabalhar no pesado do que você colocar freio nos seus impulsos para não agir do jeito que você quer agir. E deixar que o Espírito Santo faça. Então assim, honras e glórias para o Senhor. Eu estou aqui de pé, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Pode sentar. Pode sentar. Amém? Já abram suas Bíblias no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 4. Eu ia cantar uma canção, mas se der tempo, eu canto. Mas o pastor Isaac cantou um hino que fala justamente sobre isso, sobre aquilo que Deus havia colocado no meu coração, e que eu passei meditando. E eu peço à igreja que ore por mim, interceda por mim, para que eu possa transmitir uma palavra que venha trazer vida para vocês, né? Para que eu não venha transmitir uma palavra de emocionalismo, mas que venha trazer vida, né? Eu preciso da intercessão para que vocês possam sair daqui não da mesma forma que entrou, né? Porque não tem coisa pior. Essa semana eu peguei uma mensagem que eu tinha ministrado em 2022. Foi engraçado demais. Foi interessante, porque foi em 2022 que eu ministrei aqui, que eu ministrava sobre três fases que a gente tem na vida, que nós passamos durante as nossas adversidades. E eu estava escolhendo uma mensagem para mandar para alguns amigos meus, que estavam dizendo, outros que perguntaram, até pastor, não é porque eu estou ministrando. E aí eu procurei uma mensagem que tivesse coerência, né? Porque não é sempre que a gente prega uma boa palavra. Quem concorda diz amém? Não é sempre. Não é sempre. Você nunca vai ser 100% perfeito. E aí eu tenho alguns que são ruins. A verdade é falar a verdade. E aí eu comecei a escutar a mensagem e disse, meu Deus, é isso mesmo. E eu sozinho em casa, lá na minha sala, lá na sala, eu já tinha que trabalhar, e eu sozinho lá no ouvindo, e eu não quis mais parar, ouvir a mensagem todo dia. Eu recebi tanto dessa mensagem, eu digo, meu Deus, que eu diminua e o Senhor cresça. Porque era Tony sendo usado para Tony, para perder. Mas foi muito gratificante. Eu vou errar com as palavras porque eu estou muito cansado. Amém? Então assim, como Deus falou no meu coração através da meditação, eu já ministrei acho que outras vezes sobre esse assunto, que é algo que é primordial na vida do cristão, né? Nós estamos vivendo um evangelho que estamos percebendo o quanto está difícil ser cristão, né? Estamos sendo bombardeados de todos os lados. Eu acho assim, eu até sou um pouco ousado, talvez eu nem teria essa coragem, mas eu acho que na época, quando os cristãos eram perseguidos, eu acho que naquela época era muito mais fácil servir a Cristo do que hoje. Porque naquela época não existia internet, não existia redes sociais, né? Naquela época não existia aquele bem bom. Então assim, o povo de Deus passaram por privações terríveis, né? Quando nós olhamos, vendo aquela canção que diz que os cristãos eram jogados nas arenas, se você ler o livro Mártires Cristãos, se você espremer o livro sangra. Porque até a capa do livro é chamativa, é vermelha, é toda vermelha, né? Eu não sei nem a quem eu emprestei esse livro, eu tenho ele e não sei nem quem eu emprestei. E o livro conta de mulheres de Deus que bateram de frente com o catolicismo, com heresias, e foram decapitadas, foram descascadas, a pele arrancada perante praça pública, queimadas, mas mesmo assim não abriam mão do nosso Deus. E hoje nós estamos vivendo um evangelho que está muito misturado, um evangelho que hoje se você for considerado radical, você é logo taxado como crente metido, um crente santarrão, e não é, e é para nós sermos chamados de radicais mesmo, porque a palavra de Deus ela é muito clara e objetiva, é sim, sim, não, não, crente tem que ser crente ou não é. Nós não podemos ficar de cima do muro. E a nossa irmã, ela foi muito feliz na leitura da palavra, quando falava sobre o homem prudente que constrói a sua casa na rocha e o imprudente que constrói a sua casa na areia. E aí eu pergunto a vocês, que tipo de homens são vocês? Será que nós estamos construindo a nossa casa na rocha? Será que nós estamos realmente preocupados com a nossa salvação? Ou nós estamos preocupados mais aqui com agora? Será que eu estou preocupado
preocupado mais em agradar o meu próximo, errando nas minhas atitudes, do que agradar a Deus? Porque quantas pessoas, quantos cristãos aí não estão mentindo para defender fulano, ciclano e beltrano? Quantos cristãos não estão alisando a cabeça das pessoas com medo de perder a amizade com elas? E a gente sabe que a gente tem culpa nesse sangue, porque Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para chamar a atenção, é puxar o meia dele. Jesus, ele trata nas nossas vidas dessa forma. Ele, o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que o pai açoita o filho. Eu acho que a igreja participa. O pai açoita o filho. Quem somos? Nós somos filhos. Então se prepara para os açoites. E não é diferente de nós no nosso dia a dia. Eu não sou muito bom de guardar frases. Eu gosto de ler, pensar naquela coisa. Mas a senhora hoje me mostrou uma frase que eu achei extraordinária. Que falava que os pais, os filhos são a herança dos pais. E os pais, por obrigação, eles têm que ensinar o caminho aos seus filhos, que são ovelhas. Nós precisamos, se necessário, puxar a orelha, cobrar, botar para orar, botar para vir à igreja. Não é para estar agradando, não. Então eu coloquei um títulozinho da mensagem que falava justamente quando o pastor Isaac, a gente cantava a canção, Voz da Verdade, dizia assim: deixe Jesus Cristo entrar no seu coração. Será que Jesus mora no nosso coração mesmo, gente? Como é que está a tua intimidade com Deus? Eu estou perguntando assim, eu estou desafiando a você a olhar para dentro de si mesmo. Porque quando eu falo isso, eu estou perguntando a mim, porque me traz uma angústia. Porque o amor de Deus me constrange. Quantas coisas erradas eu não fiz hoje durante o meu dia? Você que fez. Isso te constrangeu? Será que quando tu entra aqui na casa do Senhor, porque bota uma roupa bonita, porque todo mundo fica bonito, todo mundo fica cheiroso, todo mundo limpinho, todo mundo abraça todo mundo, mas será que quando você entra aqui, você tem uma preocupação em tirar tudo que é sujeira do teu coração para que você venha oferecer uma adoração autêntica ao Senhor? Ou você simplesmente entrou aqui dentro? Eu louvo a Deus porque vocês estão aqui, sabia? Porque muitos com essa política ficaram em casa, hein? Eu até entendo que está violenta aquelas áreas ali, a gente vai, mas tem canto aqui que não dá para você vir, dá para você pegar a quarta caminha e você vir para a casa do Senhor. Mas a gente arranja tanta desculpa para não vir à casa do Senhor, gente. Tantas desculpas. E aí mostra claramente, não é fulano falando, ficando botando, não. É as nossas posturas que mostram claramente o quanto nós estamos frios na presença do Senhor. E quando você olha para você aqui dentro, mesmo você sabe como é que está a tua adoração aqui dentro. Não precisa ninguém estar apontando, não. Porque para quem tem a luz do Espírito Santo, não tem pior sentença do que nós estarmos conscientes de que nós estamos errando. Abram suas Bíblias, assim, o título da mensagem é Coração Enganoso. Fuja dele. Bem? Capítulo 4 de Provérbios. Os irmãos podem ficar sentados. A partir do versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: meu filho, escuta o que eu digo a vocês. Prestem atenção às minhas palavras. Nunca as percas de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Aí ele diz assim, olha: acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele depende a saída da vida. Amém? Diga assim: guarda o teu coração, porque dele depende a saída da vida. Quando se fala em guardar coração, está sendo muito, muito direto. Não é você agir com os seus impulsos. Não é você agir com você mesmo. É como foi citado. É deixar Jesus entrar no seu coração e começar a reger a sua vida. Jesus rege a vida de vocês?
entendo que nós temos a consciência de estarmos na casa do Senhor e sabemos que Cristo Ele salva, que Cristo liberta, Cristo livra do mal, Cristo protege, Cristo cuida, Cristo faz tudo sobre as nossas vidas. E é natural que nós sabemos que muitos de nós cristãos sabemos disso, né? Agora, mas será que a nossa preocupação só é essa? Porque eu vejo tantas pessoas que às vezes se alegram tanto, né, com as coisas, com as ebenézias do nosso Senhor Jesus, mas não esquecem de se alegrar também nas tribulações. Porque são essas tribulações que vão mostrar claramente que o poder de Deus se aperfeiçoa é na tua fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que o coração do ser humano, ele é bastante enganoso. E por isso nós não podemos de maneira nenhuma confiar no seu desígnio. Eu me lembro no começo, quando eu estava na primitiva há um tempo, e é interessante que Satanás ele é muito sujo. Tem gente que diz que eu orei, tem gente que vai tomar uma postura na vida, aí diz, eu orei ao Senhor, o Senhor... Agora a pessoa não tem vida no altar, não tem vida no altar, não busca, não jejuma, não ora, não leva a sério a palavra do Senhor, vive uma vida dissoluta na casa do Senhor, construindo sua casa na areia, aí ora, aí de repente quando o diabo astuto, né, que a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus estava no deserto, o que é que ele usou para atacar Jesus? A palavra. Mas Jesus estava cheio da presença do Espírito Santo na vida dele. Então ele conseguiu driblar tudo aquilo que o Satanás jogava para ele. E eu me lembro quando eu fazia parte da primitiva, no tempo que eu enfrentei algumas represálias, algumas lutas meio pesadas, e eu comecei a ficar meio que insatisfeito. E eu já tinha colocado no meu coração que iria sair da primitiva. Os irmãos lembram disso? Eu iria sair da primitiva. E aí eu comecei a orar a Deus para sair da primitiva. E eu me lembro que eu estava no trabalho e de repente, eu estava com aquele hino que fazia sucesso. Larga a tua parentela e vai que eu vou te mostrar. E eu peguei aquilo como a resposta de Deus. Aí Deus falou comigo. E aí eu peguei e saí da primitiva. Gente, eu comi, como diz o ditado, a minha desobediência, a atitude que eu tomei, mediante a minha própria vontade, eu comi o pão que o diabo amassou. Voltei. De onde eu não devia ter saído. Então assim, é necessário que nós venhamos ter cuidado, porque o nosso coração é enganoso. Como se não bastasse, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta é contra principados, potestades, hostes espirituais, não é assim? Concorda, igreja? Mas nós temos uma luta travada contra nós mesmos. E essa é ferrenha. Eu estava ouvindo, eu não sou muito de ouvir debate não, de política, eu nem vou com política. Essa semana um cara chegou para mim e disse, tu vai votar em quem? Eu disse, rapaz, eu não quero falar sobre isso, sabe por quê? Entra governo, sai governo, presidente. Se eu não trabalhar, eu não pulo. Então eu não vou perder meu tempo discutindo. Voto por questão de cidadania, eu voto, tenho minha escolha, olha, analiso, e vou lá e hoje, sabe o que eu aprendi na minha vida? A única pessoa que ainda sabe em quem eu votei é minha esposa. Porque eu não gosto de sair falando para ninguém, porque de repente eu falo para um que é do cara, o outro, que perdeu, John, olha, ele falou com convicção, né, gente? O Johnny, chega para mim para falar do Johnny. Se eu dissesse para um que ia votar no Bruno, é Bruno, né? Falar no Bruno, aí o Johnny começa uma discussão comigo e aquela coisa orando, ninguém precisa saber, gente. Porque eu não vou perder tempo com isso, tá entendendo, gente? Louvado seja o nome do Senhor. Então assim, aí por livre e espontânea força, eu cheguei em casa ontem, meio cansado, que eu cheguei quase que foi sexta-feira, cheguei cansadão, aí minha esposa estava lá, assistindo o debate, para ver lá, né? E de repente eu me sentei com ela e fui assistir também. E eu fiquei observando os dois discutindo, era interessante. Porque eu vi uma coisa que eu achei muito legal no Bruno. O outro olhou para ele e chamou ele praticamente de filho de Belial, disse que é o pai da mentira. E disse a ele que ele era um mentiroso, que ele era isso, que ele era aquilo. E ele lá, com a mãozinha aqui no paletó, olhando para ele. E eu digo, gente, isso é um fruto do Espírito, domínio próprio. Porque teve um político agora há pouco que pegou uma cadeira, quase quebra o braço com ele, na provocação. Então assim, enganoso é o coração. Se você tomar atitudes
mediante até os sentimentos, é como diz a canção do Novo Som, quase sempre isso não é bom. No final da história, nem sempre é o melhor. Então o que fazer? Deixar a razão tomar conta da emoção. Por isso que a palavra de Deus mostra, claro, que a gente, além de ter essa briga com nós mesmos, em Provérbios 16:32 diz assim, ó, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha que coisa linda. Por isso que é tão difícil vencer a si mesmo. Então, gente, não vamos nos enganar não, é que a palavra é clara. Você para com esse negócio de dizer, fulano está me perseguindo, ciclo. Não, meu amigo. O maior inimigo que você tem é você mesmo. Porque ele que fica colocando essas caraminholas na tua cabeça. Tem hora que o teu coração está tão machucado, tão doente, que às vezes você vê duas pessoas conversando ali, tá vendo? Tá falando mal de mim, amigo. Tá vendo? Tá olhando pra cá e tá falando mal de mim. E às vezes não é nem isso. A gente está falando até de uma novela mexicana, sei lá. Então a gente tem que ter esse cuidado. Nós temos que construir, nós temos que ser prudentes em nossas atitudes. Gente, pensa no cara que precisa de um freio, sou eu. Eu preciso de um cabresto. Porque em muitas atitudes que eu tomei precipitadas, até na naturalidade assim, não vendo mal nenhum, eu causo maldade e arranjo problema para mim. Quando a Bíblia fala de coração, ela está se referindo. Vamos lá. Mateus 15, 19 e 20 diz assim: olha, porque do homem procedem os maus pensamentos. Olha, o que é que somos nós? Os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E olha, vocês prestem atenção, porque o que eu falei aqui, ó, morte, adultério, fornicação, furto, falso testemunho e blasfêmia. Aí você aqui deve dizer assim, estão bombando na fé, isso aí nem Deus eu sabe, eu faço. Olha que você muitas vezes está adulterando a noiva do Espírito Santo de Deus. Olha que muitas vezes você está causando a morte de pessoas com suas palavras frívolas. Eita! Palavras frívolas, palavras duras. Muitas vezes, louvado seja o nome do Senhor, você está dando falso testemunho, falando de pessoas, mas do que você não conhece dela. Então isso aqui que está citado aqui é pesado, mas é muitas vezes uma realidade das nossas vidas. Quem concorda com isso, amém? Amém. É uma realidade das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então quando a Bíblia fala de coração, ela está se referindo aos sentimentos. E todos os sentimentos ruins surgem dentro dele. O ser humano sofre por causa das suas escolhas erradas, que são baseadas naquilo que sentem. Agem pelo impulso e se entregam às emoções sem medir as consequências. Eu acho interessante, eu estava, alguns dias atrás, veio um casal para que eu pudesse aconselhar eles. Eles estavam em dissensão, estavam praticamente separando os dois. E aí eu conversando com o esposo comecei a aconselhar ele. E dizer, olha, você errou, você fez isso, então você tem que procurar lutar pela sua esposa, entender ela, e você vai batalhar aqui, batalhar ali. E chegou um dia pela manhã que ele mandou uma mensagem para ele, ele disse, Tony, eu não aguento mais. Eu já peguei minha roupa, quando eu saí do trabalho, eu vou embora e não volto mais. Aí eu disse, calma, não tome nenhuma atitude por causa das suas emoções. Não tome nenhuma atitude precipitada. Vamos ficar em oração? Assim ele fez. Ele disse, está certo, eu vou ficar em oração. Resultado, gente, o rapaz mudou até o perfil. Nós estamos juntos e fizeram as pazes. E graças a Deus. Agora imagina se ele tivesse ido embora. O que é que não iria acontecer? Ia haver um rompimento de relação, filhos iam sofrer, mas graças a Deus, eles pegaram uma cadeirinha, botaram para outra, ele contou para mim, ele disse, Tony, a gente fez como tu me aconselhasse, ele disse, honras e glórias para o Senhor, viu? Porque a sogra ficou feliz demais, aí veio dizer, Tony, eles, por tua causa, por minha causa não, epa, foi por minha causa não, foi o Espírito Santo de Deus, que ele cresça e eu diminua, eu apenas fui um veículo, né? E ali, quando ele mandou a mensagem para mim, ele disse, Tony, a gente sentou, eu contei, ela contou os problemas dela, eu mostrei os erros dela, ela mostrou os meus e resolvemos consertar. Olha que coisa linda. Aí é você cuidando do seu coração. Cuidando do seu coração.
gente que não gosta muito não, mas olha pro teu irmãozinho que está do teu lado e diz, tu está cuidando do teu coração? Aleluia. Jeremias 17:9. Olha como é o coração do ser humano, gente. Jeremias 17:9. Olha que coisa terrível. Porque às vezes a gente fala, né? Aí eu senti que fazer algo para você. Gente, nem tudo que você está sentindo é algo bom. Viu? Você pensa que está fazendo. Eu senti algo. Pô, por exemplo, eu jamais ganharia na loteria. Porque se eu ganhasse na loteria, eu ia sair ajudando todo mundo. E Deus não quer que eu ajude todo mundo. Vocês estão entendendo? Deus não quer que eu ajude todo mundo. Então eu não vou ganhar na loteria nunca. Porque Deus quer que cada um passe por suas provações, por suas situações adversas. Ei, gente, olha por mim, viu? Eu estava botando umas malas pesadas lá no trabalho. Aí quando eu estava botando, eu tratando a mulher bem gentilmente, eu disse, moço, você me tratou tão bem que se eu ganhar na loteria, eu vim do Rio de Janeiro só para me abençoar. Ore, viu, gente? Ore para que essa mulher ganhe na loteria. Porque pode ser que na hora lá ela vai fazer que nem o Senhor fez com José. Lembrou que José era na prisão. Vai lembrar de mim também? Louvado seja Deus. Olha, diz assim, ó, o coração, ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Olha o quanto nós somos doentes. Se nós não deixarmos Cristo habitar em nosso coração. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem, gente? Quem? Só Jesus. Jesus é capaz de compreender. Quantas pessoas sofrem até hoje por causa de suas escolhas erradas na sua vida sentimental? Um exemplo, movido pelo sentimento, casaram com pessoas que já se apresentaram sinais de que havia algo de errado. Né? Aquele namorinho. No namoro, ai, ele é lindo, tem os olhos verdes que nem o do pastor Tony, charmoso, que nem ele também. E aí, e o pastor Tony se vê, né? O pastor Tony não. E ele lá todo charmosão. Aí de repente, na primeira raiva que tem, um catripapo no pé do ouvido dela. Ela está apaixonada demais. Isso é só do período de namoro. E Deus os sinais mostrando ali. Ei, tu está entrando numa furada. Mas não quer saber. Está muito fascinado por aquele momento, por aquele relacionamento. Aí o que é que mostra? Essas pessoas terminam se casando e louvado seja o nome do Senhor, hoje vivem um inferno em seus relacionamentos. Por causa de más escolhas. E isso a gente pode abrir, relacionar a qualquer coisa. Você está no trabalho, trabalhando no trabalho lá, está insatisfeito no trabalho. Ah, não, tem que arranjar outro emprego, porque não sei o que é, você está anos no trabalho, não tem que arranjar um emprego. Aí chega um que oferece 1000 maravilhas para ele dizer, eu vou para esse. Aí, ó, age pela emoção, vai para outro emprego, chega lá, vai sofrer pra caramba. Porque se precipitou onde você podia estar, onde você está. E aprenda uma coisa, se o lugar que você está passando por privações, por dificuldades, perseguições, saiba que é para você estar aí. Porque Deus está te ensinando algo. Então peça para Deus ficar no teu coração para que vocês venham tomar as atitudes corretas mediante a tudo. É assim que a palavra de Deus diz. Vós que sois espiritual, encaminhe a situação com espiritualidade. Louvado seja Deus. O que mais ouvimos hoje de pessoas hoje é que não entregaram a sua vida a Jesus. Sabe por quê? É o que a gente mais ouve. Eu acho que vocês já ouviram isso. Ó. As pessoas, quando a gente faz o apelo, ela diz assim: quando eu senti no coração de ir para a igreja, eu vim. Eu ainda não estou preparado, mas quando eu senti no coração, eu aceito. Não é assim as respostas? Eu não estou preparado para o batismo. Quando eu senti no coração, eu vou e me batizo. Oi, minha filha, não vai batizar nunca. Porque enquanto você estiver agindo pela emoção, você nunca vai tomar uma atitude pela razão. Louvado seja Deus. Precisamos entender que a fé não tem nada a ver com sentimentos ou emoções. Entenderam? A fé não tem nada a ver com sentimentos e emoções. E sim com inteligência. Inteligência. Mas o diabo trabalha na vida das pessoas para que as suas atitudes sejam baseadas no que ela sinta. E ele tem enganado a muitos. Tiago 1, do 14 ao 15, diz assim, ó: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo tem sido concebido, dando luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera
a morte. Agora vamos para dentro da igreja? Estava falando do modo geral. Dentro da igreja não tem sido diferente. Pois usam uma fé emotiva. Vão à igreja, oram, cantam, louvam, choram, se emocionam, fazem aviãozinho, faz isso, faz aquilo. Louvado seja o nome do Senhor, mas quando sai dali, continua vivendo uma vida de pecado lá fora. Não é assim, igreja? Quem concorda diz amém? Na verdade, o que dizem ser a presença de Deus, gente, nós temos que ter muito cuidado. Às vezes a gente vem de um emocionalismo na casa do Senhor e não passa apenas de sentimento carnal. É simplesmente você se emocionou. Né? Eu costumo dizer que quando você... Pronto, eu lembro quando eu era jovem, eu gostava muito das músicas internacionais, e quando eu escutava aquela balada que mexia lá dentro, o By Night, quando eu escutava o By Night, eu me emocionava. Do mesmo jeito somos nós quando entramos na casa do Senhor. Se o louvor for bonitinho, se o louvor tem uma bela melodia que vai lá, você chora, você se emociona. Mas cuidado, gente. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa fé não é para ser sentimental, não. Só de emocionalismo, não. Ela tem que ser, louvado seja Deus, racional, ignorando as emoções, porque o que importa não é o que se sente, mas sim o que está escrito. Daí, vocês entenderam? Não é o que sente, é o que está escrito. Por exemplo, nos momentos difíceis da nossa vida, não é o que você sentiu no culto, né? Quando a gente chega, né? Está passando por uma prova, né, Luziano? Aquela prova grande, aí entra na casa do Senhor, aí Deus fala tremendamente, aí nossa irmã Luziana chora. Você não é exemplo, viu, gente? Estou dizendo que ela é isso. Aí nossa irmã Luziana chora, se emociona, e aí chega para a irmã, menino, como Deus falou. Como Deus falou tremendamente. E a irmã Luziana está passando por algo difícil. E de repente Deus pegou e disse para ela assim, olha, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Nessa luta não tereis que pelejar, eu pelejarei com Deus. Mas a nossa irmã Luziana, quando sai pelas portas ali, foi apenas a emoção. Ela não guardou a palavra na tábua do seu coração e deixou Deus trabalhar. Por isso que Davi, ele diz, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Nós temos que colocar propósito dentro de nós, gente. Se Deus está dizendo que cuida, Ele cuida. Então deixa essa palavra impregnada em você. Creia nisso, louvado seja o nome do Senhor. Porque o que vai te sustentar não é aquela palavra que você ouviu, mas sim aquela que você guardou no coração, é que vai manter você de pé. É o que mantém você de pé na casa do Senhor, é você guardar a palavra em seu coração e colocá-las em prática. A gente sabe que é muito difícil nós vencermos o impulso do coração, não é verdade? É muito difícil. Hoje mesmo eu tive uma situação do trabalho em que o Senhor bateu de frente comigo e eu totalmente errado. Ele todo errado. E ele pegou, começou a... Aí para completar, em vez dos meus colegas de trabalho me ajudar, foram tirando onda, não ajudaram não. Tiraram onda. E eu fiquei num inferno astral, gente. Eu digo, pelo amor de Deus, alguém aqui vai fazer alguma coisa, alguém aqui vai vir com uma palavra coerente para me ajudar nessa situação. E aí Deus foi tão lindo, tão tremendo, que Deus pegou e me segurando para não dizer nada, e ele começou a dizer, você sabe quantos anos eu tenho, a minha idade? Você sabia que eu posso infartar aqui? Eu vou botar a empresa na justiça. Você aprenda aí. Gente, eu não fiz nada demais, eu apenas dei a informação que ele havia me perguntado, e ele interpretou errado, e ele perdeu o embarque. E ali, de repente chegou um rapaz do meu lado, e disse assim, meu amigo, onde é a plataforma de embarque? Para mostrar para ele como é que se faz uma pergunta. E a pergunta que ele fez para mim foi só, é aqui que é a rodoviária que vai para Rio de Janeiro? Foi isso. Se eu tivesse perguntado onde era o portão de embarque, eu tinha mandado ele para o portão de embarque. E eu estava mais atendendo a alguém. Aí o que foi que eu fiz? Eu digo, Deus, chega aqui, me ajuda. Aí Deus foi me iluminando. Todos viraram as costas para mim, Deus foi me iluminando. Aí eu peguei o Senhor, pegou, me deu a ideia de eu ligar para o comercial. Liguei para o comercial da empresa. Aí quando eu contei a situação do comercial da empresa, Deus foi tão extraordinário, gente. Porque a passagem dele eram dois, era um casalzinho de velhinhos. A
As passagens deles foi para hoje, e eles só iriam poder viajar agora dia 10 de novembro, porque era o dia que tem os 50%. E ali, louvado seja Deus, ele não só iria ficar para o dia 10 de novembro, eles tinham que voltar para a cidade que eles vieram de longe de Cito aí, não sei onde era. E ele queria até que eu pagasse estadia de hotel para ele. E ali, ele ainda iria pagar uma multa em cima do valor das passagens que ele havia comprado. Olha a situação. E eu ali sozinho naquela peleja, e orando a Deus. Aí quando eu liguei para o comercial, eu contei a situação para o rapaz lá, o nome dele até Crispim, eu fiquei colocando ele em oração. Contei a situação para ele, eu disse, aí eu só me dando a estratégia, eu disse, Crispim, ele acabou de dizer aqui que ia botar a empresa na justiça, que realmente ele tinha falado que ia botar a empresa na justiça. Não tem como a gente encaixar ele, você abonar as multas e encaixar ele no dia de amanhã, não. Sabe quanto é que estava a passagem de amanhã, gente? R$708. Esse Zé ia poder pagar? Não. R$708. E aí ele disse, cara, tem nem como diminuir o valor da passagem também, porque a passagem está com 708. Aí ele disse, tá certo, me dê aqui o nome dele. Eu vou te mandar um GB10, que é uma senha que a gente tem para fazer. Gente, sabe o que foi que Deus fez? Ficou uma coisa pela outra. Remarquei as passagens, eles só pagaram uma taxazinha de R$16. E depois de toda aquela afronta que eu sofri, que eu poderia ter batido de frente, tentado mostrar para ele que eles eram que estavam errados, eles, quando terminou tudo, ele disse, meu filho, me desculpe. Olha como é que é a situação, tá vendo, gente? Então, muitas vezes, quando nós deixamos a nossa emoção tomar conta, a gente vai gerar problema. Porque não adianta, gente, a gente chegar na casa do Senhor, ouvir a palavra e dar glória, cantar louvores, e lá fora tá xingando as pessoas, batendo de frente com elas, falando mal delas, vivendo de fofoquinha, não conseguindo perdoar, não conseguindo amar. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Então nós precisamos ter esse cuidado. Então como é que nós podemos fazer para vencer essa nossa natureza humana? Só os nascidos de Deus são capazes de dominar os sentimentos do coração. Você é nascido de Deus? Não estou dizendo aqui que você vai ser 100% não, que não tem essa não. Agora, tem pessoas que vivem uma rotina de cometer erros, de agir pela emoção. Então, se você vive nessa rotina, você realmente precisa ter um encontro com o Senhor. Porque teus pecados, os teus erros, os meus erros, eu tenho que estar ciente de que eu preciso estar me derramando na presença do Senhor o tempo todo, pedindo mudança. Me ajude a melhorar. Percebi que a natureza, porque nós recebemos uma natureza espiritual que não depende do que se sente ou deixa de se sentir, mas vive pela fé na palavra de Deus. As nossas decisões, elas têm poder de nos levar aos céus, como também têm poder para nos levar ao inferno. É isso que eu coloco diante de vocês. A escolha entre a bênção e a maldição. Gente, nós não podemos ser crentes só aqui na terra não. O inferno existe. A nossa luta aqui é para que nós venhamos ser salvos. Para que quando nós morramos, acabar para a gente poder viver aquilo que nós cantamos tanto. Não há mais choro, não há mais dor. É isso, é ir para a rua de ouro, é ver o Senhor dizer, vinde bendito do meu Pai. Não, olha, nós somos os mais miseráveis se queremos ser crentes só aqui. Até nisso nós erramos, louvado seja o nome do Senhor. Então, gente, eu concluo aqui a mensagem dizendo que através da mensagem que foi ministrada nessa noite, nós percebemos como devemos investir para nos proteger contra os ataques do mal e conservar íntegro o nosso tesouro invisível. Sobretudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Que nessa noite você possa olhar, analisar, não seja apenas ouvinte não. Veja como é que você está, como é que as suas atitudes estão sendo. E quer o conselho, minha filha? Se você tiver uma dorzinha de dente, não vá procurar no Google o que é que uma dor de dente causa não, porque vai dizer que causa câncer, viu? O Google, tudo termina num câncer, tudo termina numa coisa. Não procure esse médico não. Você vai ter que correr para o médico dos médicos. Eu entendo a sua preocupação. Eu já fui assim também. Quando aparecia uma dorzinha aqui, outra ali, eu ia ter dorzinha nos quartos, o que é? Dorzinha nos quartos?
Pode ser que você esteja com gangrena. É desse jeito, o mundo faz isso, gente. Isso é a armadilha de Satanás para mexer, para perturbar a tua vida. Mas eu louvo a Deus, porque você soube a quem recorrer depois. Correu para os pés do Senhor e o Senhor fez o milagre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.